O item 4 do material didático da hermenêutica diz: o tradutor da Bíblia é um intérprete. Bom, esse texto aqui eu separei alguns versículos para vocês, para nós analisarmos as traduções, sabendo o seguinte: quando você vai interpretar o texto da Bíblia, você tem que ir além do tradutor, porque o tradutor ele tem que ser um intérprete. O texto bíblico, como era produzido, então o tradutor ele tem que interpretar o que estava sendo escrito e por quê. Eu vou explicar agora. Pois bem, eu separei Gálatas capítulo 5, versículos 5, 16 a 18 e o versículo 22. Bom, separei na versão corrigida para nós podermos ler. Veja, a versão corrigida diz: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Bom, a palavra Espírito aqui, como ela está no original? Observe, o original grego, na época que a Bíblia foi escrita, não existia caracteres maiúsculos e minúsculos. Só existia uma forma de caractere que nós podemos chamar de caracteres maiúsculos. Então, o tradutor, ele observou esse texto aqui, Espírito da fé, ele está usando o termo espírito aqui como um comportamento, uma ação humana, né? O espírito da fé. Chega no versículo 16, ele traduz assim, ó: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Bom, essa palavra espírito aqui, ele traduz fazendo referência ao Espírito Santo. Ele botou com letra maiúscula. Isso na versão corrigida. Nós veremos outros versículos e qual a interpretação que esse tradutor teria colocado. Tá bom? Eu desconfio dessa tradução, porque o apóstolo Paulo está falando de um combate entre o espírito humano e a carne humana. É assim que eu entendo. Eu não entendo que o Espírito Santo está combatendo a minha carne e a minha carne combatendo o Espírito Santo. A minha carne nem sabe que o Espírito Santo existe, vamos colocar assim, né? Então é um combate de vontades dentro do homem, é assim que eu entendo. Então esse versículo 16, eu entendo que o tradutor deveria traduzir o Espírito com letra minúscula. Digo, porém, andai em espírito, que nós devemos andar segundo a vontade do nosso espírito e não segundo a vontade da carne, e não cumprireis a concupiscência da carne. O versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito, novamente está com letra maiúscula. No meu entender, esse espírito aqui deveria ser com letra minúscula, porque esse combate da carne é um combate de vontade dentro do homem. Tá bom? Então, porque a carne cobiça, na minha interpretação, o espírito do homem. Bom, o tradutor da versão corrigida, ele traduziu com espírito com letra maiúscula, considerando que a minha carne cobiça contra o Espírito Santo. E prossegue: e o espírito contra a carne, ou seja, que o meu espírito, o que o Espírito Santo cobiça contra a carne. Eu entendo que o apóstolo Paulo está falando do meu espírito. É interessante que o apóstolo Pedro disse que existem partes difíceis das epístolas de Paulo. No meu entender, esse texto aqui causou um erro de interpretação no tradutor. E eu coloquei esse ponto nesse livro de hermenêutica, porque tem pessoas que falam assim: como está na Bíblia? Se está com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Mas observe, o texto bíblico original não trazia diferenciação de maiúsculo e minúsculo. Não havia esse conceito na época. Na época se escrevia o texto, o que seria tudo em maiúsculo. E nós temos que entender, interpretar se o texto está falando de maiúsculo ou minúsculo. Bom, o texto, o versículo 17 prossegue: e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. No meu entender, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, a carne cobiça contra o espírito do homem, o espírito do homem cobiça contra a carne,
influenciando na decisão da alma. Ou a alma vai usar o Espírito para entrar em contato com Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, ou então a alma vai usar a carne para entrar em contato com o mundo, né? Para fazer coisas naturais ou fazer coisas pecaminosas. Então, esse versículo 17, no meu entender, está falando do espírito do homem. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Bom, a versão corrigida também traduziu Espírito com letra maiúscula. Pensando no contexto do versículo 17, então esse versículo 18, ele também talvez fosse traduzido com letra minúscula, mas ele não fica tão claro. O versículo 17, esse combate entre espírito e carne, para mim, é espírito com letra minúscula, tá ok? Mas o versículo 18 pode ser com letra maiúscula, pode ser que ele esteja exatamente dizendo que nós somos guiados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, tá ok? E o versículo 22, esse certamente está fazendo referência ao Espírito Santo, né? Ele diz, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Bom, eu peguei esse mesmo texto e coloquei ele em outras traduções para você poder ver. Bom, eu cito aqui a tradução King James. Essa é uma tradução que existe variação. Eu já vi traduções King James que ela mudou esse conceito de espírito com letra maiúscula e minúscula, né? Mas eu tenho uma tradução King James que ela utiliza assim o texto como maiúsculo ou minúsculo. Observe, o versículo 5, ele diz o seguinte, ao passo que nós, pelo Espírito, em virtude da fé, aguardamos a justificação esperada. Observe, ele utiliza Espírito com letra maiúscula nesse versículo. E a versão corrigida traduziu completamente diferente, ela traduziu o Espírito da fé, então ela traduziu com letra minúscula. Vamos lembrar também que não havia pontuação no texto grego. Então a inserção de pontuação às vezes muda completamente o sentido da frase. Esse aqui é um exemplo. O versículo 16, ele diz, digo-vos, pois, andai em espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Ele traduziu com o espírito com letra minúscula. O versículo 17, ele diz, porque a carne tem tendências contrárias aos desejos do espírito, e o espírito possui desejos contrários às tendências da carne. Ambos são contrários um ao outro, a ponto de não fazerdes o que quereis. Ele traduziu o espírito com letra minúscula, entendendo que seria um combate entre o espírito do homem e a carne do homem. O versículo 18, ele traduz, mas se vós sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E Espírito aqui está com letra minúscula também. E ele diz, os frutos do Espírito são caridade, alegria, paz, longanimidade, afabilidade, bondade e fidelidade. Nessa tradução da King James, ele acredita que se você, alma, for guiada pelo Espírito do homem, que é aquele que tem contato com o Espírito de Deus, você vai ter esses resultados. Não é uma interpretação absurda também, mas normalmente nós interpretamos que parece que nesse versículo 18, o apóstolo Paulo já está falando que o fruto do Espírito aqui seria Espírito Santo, porque o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, ele comunica ao cristão o caráter de Cristo, mas ele aqui traduziu com letra minúscula. Bom, eu coloquei aí também a Bíblia de Jerusalém, e observe, o versículo 5, ele traduz Espírito com letra maiúscula. Nós, com efeito, aguardamos no Espírito, colocando que nós estamos aguardando no Espírito Santo.
a esperança da justiça que vem da fé. Como eu disse, esse versículo 5 também me parece ser espírito com letra minúscula. O versículo 18, ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis aos desejos da carne. Então, ele acredita aqui que significa uma condução pelo Espírito Santo, que eu também considero normal. Chega no versículo 17, a Bíblia de Jerusalém também traduz, pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, com letra minúscula. Então ele já acredita que esse versículo 17 é um combate entre o espírito do homem e a carne do homem. Eu concordo com essa tradução, né? E diz, e o espírito contrário à carne. Eles se opõem um ao outro reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Ou seja, a alma, que é o centro das decisões, tá bom? Ela fica sendo influenciada pela carne e pelo espírito. E eu concordo com essa tradução aqui da Bíblia de Jerusalém. Parece ser espírito com letra minúscula, porque está falando do espírito do homem. Então, por que essa confusão das traduções? Repetindo, o texto grego original, ele não tinha diferença de maiúsculo e minúsculo. Naquela época não existia isso. Só existiam os caracteres que nós chamamos hoje de maiúsculos. Bom, a Bíblia de Jerusalém prossegue no versículo 18, dizendo, mas se vocês deixais guiar pelo Espírito, aqui ele está interpretando como Espírito Santo, né? Botou o Espírito com letra maiúscula, faz sentido, não estás debaixo da lei. Mas o fruto do Espírito, o Espírito Santo, que ele botou com letra maiúscula, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Tá bom? O comentário diz, neste texto da carta aos Gálatas, temos alguns exemplos de interpretação do tradutor. No versículo 5, o tradutor da versão corrigida da imprensa bíblica brasileira entendeu que se tratava do espírito humano, portanto o traduziu com letra minúscula. Já o tradutor da versão King James e Bíblia de Jerusalém interpretaram como sendo o Espírito Santo. Por conta disso, traduziram com letra maiúscula. No versículo 16, temos a situação inversa. Os tradutores das versões Corrigida e Bíblia de Jerusalém interpretaram que devemos andar segundo o Espírito Santo e não segundo a carne. Por conta disso, traduziram com letra maiúscula. O tradutor da versão King James interpretou que devemos andar segundo o espírito humano e não segundo a carne, entendendo assim que se trata do espírito humano e por isso traduziu com letra minúscula. No versículo 17, temos aquele que deve ser a chave para interpretar todo o texto. O tradutor da versão corrigida traduziu o espírito, com letra maiúscula, interpretando que o Espírito Santo cobiça contra a nossa carne e a nossa carne cobiça contra o Espírito Santo. Por isso traduziu com letra maiúscula. Os tradutores das versões King James e Bíblia de Jerusalém traduziram espírito, com letra minúscula, interpretando que o espírito humano cobiça contra a carne e a carne contra o espírito humano. Por isso traduziram com letra minúscula. A mesma dúvida persiste nos versículos 18 e 22. Mais um exemplo para nós podermos analisar essa questão de maiúsculo e minúsculo. Veja Romanos capítulo 8, versículo 9. A versão corrigida traduz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A versão corrigida, ela traduziu o Espírito com letra maiúscula, nos 3 casos. Eu sublinhei o caso que eu quero destacar. O primeiro, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Paulo está falando do Espírito humano ou do Espírito de Deus. Repito, o texto grego, ele não define, porque naquela época escrevia-se tudo em maiúsculo, não existia minúsculo. A versão King James já considera o espírito do homem, porque ela diz, mas vós não viveis segundo a carne,
mas segundo o Espírito, traduziu com letra minúscula. A Bíblia de Jerusalém também entende que está tratando do espírito humano. Ela diz, vós não estáis na carne, mas no Espírito, com letra minúscula. Se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós, porque quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Bom, é claro, quando fala Espírito de Deus, é claro que a Bíblia está falando do Espírito Santo, e aí vamos colocar com letra maiúscula, Espírito de Cristo também, o Espírito Santo foi chamado de Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Mas quando o texto aparece só Espírito, então entra a figura do tradutor intérprete. O comentário do material didático prossegue. Neste texto, os tradutores da versão corrigida em Bíblia de Jerusalém interpretaram que o homem deve escolher entre andar segundo a carne ou segundo o Espírito Santo. Desculpe, está errado aqui, né? Do sol da versão corrigida da Bíblia de Jerusalém, não. Então vou corrigir essa leitura. Nesse texto, os tradutores da versão corrigida, né, interpretam que o homem deve escolher entre andar segundo a carne ou segundo o Espírito Santo, por isso traduziu com letra maiúscula. Já o tradutor da versão King James e da Bíblia de Jerusalém interpreta que o homem deve escolher entre andar segundo a carne ou segundo o espírito humano. Por isso traduziu com letra minúscula. Então, são textos, exemplos que eu estou pegando para nós podermos observar que, na verdade, está tratando de um tradutor intérprete. Ele tem que interpretar. Se o texto bíblico está escrito só espírito, ele tem que perceber pelo contexto se é espírito humano ou espírito de Deus. E nós vimos aí uma divergência entre os tradutores e intérpretes, como eu estou chamando. Um outro texto para a nossa análise, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Bom, esse Espírito é com letra maiúscula ou letra minúscula? Bom, eu citei aqui a versão corrigida, ela traduz Espírito com letra maiúscula. E coloquei aí uma outra versão, a chamada versão revisada da imprensa bíblica brasileira. Veja como ela já traduz. O qual também nos capacitou para sermos ministros do novo pacto, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Bom, o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação entre a lei, o que estava escrito, né, ali na lei, e que aquela lei ela matava, tá bom? Se você for por uma interpretação literal, nesse tradutor aqui, ele entende que o Espírito aqui é o Espírito humano, né? Ou aquele Espírito semelhante à versão corrigida, Espírito da fé, falando de uma atitude do homem, né? Uma atitude espiritual, que às vezes a pessoa usa Espírito da fé, às vezes uma coisa ruim, Espírito de porco, né? Então, ele usou aqui o Espírito com letra minúscula. O comentário diz: a versão corrigida interpreta 2 Coríntios 3,6 como falando do Espírito Santo. Por conta disso, traduziu como letra maiúscula. A versão revisada, bem como a King James, a versão atualizada e Almeida Corrigida Fiel, interpretaram como tratando-se do Espírito do homem, traduzindo assim com letra minúscula. Aí vocês depois podem verificar em todas essas traduções. Eu tenho todas exatamente por causa desse trabalho de interpretação da Bíblia. O contexto imediato anterior indica uma comparação entre a obra da lei e a obra do Espírito Santo. Veja o versículo 3, né? Nós interpretamos o versículo 6, veja o versículo 3. Sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra,
mas em tábuas de carne do coração. Então, a versão revisada, claro, aqui está Espírito do Deus vivo, ela traduziu como Espírito Santo. Então, o texto, o assunto é o mesmo. Então, parece estar falando ali do Espírito de Deus. Aí, nesse caso, a versão corrigida, ela estaria certa, tá ok? Como uma ação do Espírito Santo na nossa vida, e a versão revisada e outras estaria errada. Neste caso, todas as traduções concordam que se trata do Espírito Santo, por isso traduzem com letra maiúscula. O texto imediato posterior, nós estamos interpretando 2 Coríntios 3,6, aí vimos o anterior, 2 Coríntios 3,3, agora vamos ver o posterior. Ele retorna a discordância, 2 Coríntios 3,8, a versão corrigida da imprensa bíblica brasileira diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? A versão corrigida traduziu com letra maiúscula. A versão revisada traduziu com letra minúscula. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, falando do Espírito do homem. A versão corrigida da imprensa bíblica brasileira, bem como a versão atualizada King James e Almeida Corrigida Fiel, entendem que fala do ministério do Espírito Santo. Por isso traduzem com letra maiúscula. A versão revisada entende que fala do ministério do Espírito do homem. Por isso traduz com letra minúscula. Ou seja, tudo uma questão parecida com Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Seria um combate entre espírito e carne, tá bom? Para concluir essa questão de letras maiúsculas e minúsculas, vejamos o texto de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Os tradutores interpretam Jesus Cristo como sendo Deus. Por isso traduzem a parte final desse versículo como e o verbo era Deus. A seita dos lucelitas, chamadas de Testemunha de Jeová, interpreta que Jesus Cristo não é Deus. Por isso traduzem a parte final desse versículo com letra minúscula. A palavra era um Deus. Então, é questão de interpretação. Essa seita, herética, claro, nós temos muitos outros textos da Bíblia que falam de Jesus Cristo como Deus. Então, você usando o contexto, você deve traduzir Deus com letra maiúscula. Mas, se você for conversar com eles, eles justificam, Claro, olha, no texto original, na época que a Bíblia foi escrita, não existia maiúsculo e minúsculo. Então, você não pode garantir que Jesus Cristo está sendo chamado de Deus com letra maiúscula. Bom, a primeira pergunta a ser feita pelo leigo é: como está no original? Nos manuscritos antigos, utilizava-se os caracteres unciais, que eram todos maiúsculos. Bom, eu coloquei a resposta nos manuscritos antigos e aproveito para explicar. Não existe manuscrito original. Alguns falam assim, nos manuscritos originais. Então, literalmente, é melhor nós respondermos essa pergunta dos manuscritos antigos, aqueles que são considerados mais antigos, tá ok? Estes versículos citados ficariam, coloquei o exemplo aí, tudo em maiúsculo, tá bom? E coloquei também, observe o texto do chamado papiro P52, que é considerado o texto mais antigo do Novo Testamento, como ele traz o texto de João 18, versículos 31 a 33. Não existia distinção de caracteres maiúsculos e minúsculos. Eram todos caracteres maiúsculos. Tá ok? Então, por isso é que depende do tradutor. O comentário prossegue. Portanto, nos textos antigos, não temos como diferenciar o espírito do espírito, ou seja, espírito com letra minúscula de espírito com letra maiúscula, o minúsculo do maiúsculo. A escrita com caracteres minúsculos passou a ser utilizada após o século XI. Cabe ao intérprete identificar pelo contexto se o texto faz referência ao Espírito Santo ou ao Espírito do homem.